Olá, meu povo lindo! Eita, Vani, tu estás animada? Tô muito animada porque a gente tá na semana de revisão, né? Estamos revisando conteúdo. Para aqueles que não assistiram os conteúdos anteriormente, é um momento de aprendizado, né? Para aqueles que já viram, é um momento de revisar, de pôr em prática tudo que já viram. Para aqueles que estão chegando agora, que não são meus alunos, vão ser a partir de agora. Então se inscreve aí, porque todos os vídeos que forem postados, vocês vão ter acesso, tá bom? Então se inscreve, curte, compartilha, coloca aí se você tem alguma dúvida, coloca nos comentários se você gostou, se não gostou, se tem aí um modo aí de me ajudar a deixar melhor, porque o meu intuito é passar conhecimento, tá bom? Eu acho que quem assistiu o último vídeo sabe. Quem não sabe vai saber agora, né? Que infelizmente o meu computador ele quebrou, tá? Ele decidiu se suicidar, né? Pulou aqui do meu móvel e foi para o céu dos computadores. Tirando a brincadeira, é verdade. Ele quebrou, infelizmente. Eu não tô podendo aí fazer edições. O gravador de tela do meu celular, que é o que é que eu tô fazendo, né? As gravações, por onde eu estou fazendo as gravações, é um gravador de tela que não mostra, né, não abre a câmera, não mostra a pessoa que está gravando, mas também, né, vocês também não, né, não queriam ver, não, pra que espantar muriçoca, né, pra quê? Não, vocês têm outras coisas pra espantar muriçoca aí. Não precisa ver minha beleza. Mas enfim, o mais importante aqui sempre vai ser o conteúdo. Então não é por isso, não é porque eu estou sem computador que eu vou deixar vocês sem o conteúdo. Isso jamais, tá bom? Até porque o meu projeto é esse, o meu intuito dessas aulas, né, através dessas plataformas, é levar para o maior número de pessoas o ensino da língua portuguesa de um modo mais fácil. Tá bom? Mas vamos deixar de blá blá blá, né? E vamos começar a nossa aula. Vamos embora, tá? Hoje nós vamos ver aí um pouquinho de algumas coisas que devemos aprender ou relembrar para se ter uma interpretação de texto legal. A primeira coisa é sobre a linguagem verbal. O que seria a linguagem verbal? A linguagem verbal nada mais é do que o uso da escrita ou da fala como meio de comunicação, ou seja, o uso de palavras para se comunicar, tá bom? Então, a linguagem verbal nada mais é do que a comunicação entre as pessoas se utilizando de palavras, tanto na escrita quanto na modalidade oral, beleza? Bem, mas vamos para o exemplo então. Deixa eu dizer que te amo, deixa eu pensar em você, isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver. Vejam como eu estou romântica, né? Bem, percebam que esse texto está sendo transmitida a mensagem, né? A pessoa está se comunicando com outra através de palavras. Então, se comunicou através de palavras? Linguagem verbal. Mas o que seria, então, a linguagem não verbal, Vande? A linguagem não verbal é o uso de imagens, figuras, desenhos, símbolos, dança, ou seja, é a comunicação sem a utilização de palavras. Nós vamos ter aí como exemplo, ó, nós vamos ter o semáforo, né, que se comunica com a gente através das cores. Nós vamos ter esses lindos bonequinhos, né, que a gente utiliza aí nas redes sociais para se comunicar também, né? Ô, Vandi, mas para que a gente precisa aprender isso? Para quê? Simplesmente para a gente saber interpretar, compreender, ler adequadamente um texto, tá? O que seria, então, a interpretação, né? O interpretar. De uma forma resumida, interpretar é conseguir compreender as ideias organizadas no texto, garantindo a interação comunicativa. Então, você tem que saber
né, a mensagem, interpretar, compreender a mensagem que está sendo dita em um texto. Lembrando que a linguagem ela pode ser verbal, que é a utilização de palavras, não verbal, quando se utiliza, quando se comunica sem a utilização de palavras, ou ela também pode ser mista, ou seja, o uso da linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo para se passar uma mensagem. Então, a gente tem muitas tirinhas, histórias em quadrinhos, charge, cartoon, né, onde eles utilizam aí imagens e também palavras para passar uma mensagem, tá? Então, usou palavras e imagens, você tem, então, uma linguagem mista. Usou apenas palavras, linguagem verbal. Usou apenas imagem, linguagem não verbal, ok? Bem, mas na linguagem verbal, que é esta comunicação através de palavras, né, tanto oral quanto escrito, nós vamos ter aí a linguagem formal ou informal. O que seria isso? Linguagem formal é aquela a qual a gente se preocupa em utilizar as regras gramaticais, tá? Você vai escrever, você vai se comunicar oralmente ou através da escrita e se preocupa em utilizar as regras gramaticais, o meio, o ambiente, as pessoas que estão à sua volta, elas estão precisando da formalidade, você não tem intimidade para com o outro, aquele ambiente ali pede formalidade, aquele momento da sua comunicação pede formalidade, então você vai se utilizar da linguagem formal. Mas também nós temos a informalidade, né? Nós temos aí a linguagem informal que nós utilizamos na informalidade, com pessoas do nosso conhecimento, com pessoas da nossa intimidade, em meios informais, né? Então eu falo o tempo todo que a linguagem é igual à roupa, né? Então a gente não, pelo menos não deveria, né? Não seria um ambiente adequado ir à praia de paletó e gravata ou de salto agulha, né? Então assim, a praia não é ambiente para essa roupa tão formal, né? A mesma coisa eu ir para uma palestra de biquíni, né? Então, ali também não é um ambiente para aquele tipo de vestes, né? Então, a linguagem é a mesma coisa, tá? A linguagem é como se fosse uma roupa, dependendo do ambiente, das pessoas, do intuito, do objetivo daquela comunicação ali, você tem que escolher uma linguagem formal ou informal. Às vezes você começa com a formalidade e em certo momento você adequa a sua língua ao seu momento e coloca um pouco de informalidade. Então a língua, né, ela é viva. A nossa língua não é morta, ela é viva e ela varia quanto a o meio, né? Ela se adequa ao meio que você está e ao objetivo comunicativo do falante, tá? Então, dependendo do objetivo comunicativo do falante, ele vai adequar a sua linguagem. Então, formal, quando eu me preocupo com as regras gramaticais, e informal, quando eu utilizo de uma forma mais despojada. Então, eu não me preocupo tanto com as regras gramaticais. Na informalidade, nós vamos ter as variedades linguísticas. Variedades linguísticas, Vande? Variedades, variações, mudanças, tá? Então, na informalidade, como nós não vamos seguir uma regra como na formalidade, então ela vai ter variações, ela vai sofrer variações conforme o tempo, né, que é no caso da variação histórica, né? Ela vai sofrer variação pela cultura e pelo meio social do falante, né? Então, o falante, né? Ele não teve a oportunidade de estudar, por exemplo, então, ou ainda pelas pessoas que estão em volta, né? Estão em volta dele, pela sua comunidade, pelo grupo qual ele pertence, né? Se ele estudou mais, se ele estudou menos, qual a profissão
que ele executa, e dentro dessa profissão aí tem uma certa linguagem específica, então tudo isso vai fazer com que a linguagem desse falante varie, né? Então ele vai variar aí por sua cultura e o seu meio social. E nós vamos ter também a variação regional, que é pelo local onde esta pessoa se localiza, pela região, né? Regional pela região, né? Então, ele é do sul, ele é do norte, ele é de outro país, mas fala a mesma língua, então ele vai sofrer essa variação aí por região, né? Por exemplo, nós temos a nossa famosa macaxeira, que no sul alguns chamam de mandioca, de aipim, né? Nós vamos ter aqui pertinho, na minha cidade, nós chamamos que alguns lugares chamam de picolé de saquinho, né? Aqui chama-se dudu. Na outra cidade próxima, que é Cabo de Santo Agostinho, eles chamam de tabu. Então, dependendo da região que você mora, você vai ter um certo vocabulário, né? Então, vai variar a sua linguagem, né? Então, sofreu variações na linguagem, a gente vai observar se é regional, se é cultural ou social ou se é histórica. Essas são as variações linguísticas que há, tá, dentro da nossa informalidade. Bem, mas vocês também, nessas provas que virão aí, não só no simulado, tá, que virá logo mais, mas em todas as avaliações, Enem, IF, SSA, concurso público, eles vão querer saber se vocês sabem identificar também os gêneros textuais, né? Mas o que é gênero textual, Wande? Então, nas avaliações, eles vão querer saber, além de querer saber se vocês sabem ler, compreender e interpretar um texto, ele vai querer saber se você sabe identificar o gênero do texto. Eita, Wande, agora já era. O que é gênero textual? Vejam só. Gênero textual nada mais é do que todos os textos que nós usamos em nossa sociedade com uma determinada função, com determinadas características e estruturas, tá? Então, gêneros textuais são os textos materializados em situações comunicativas recorrentes, né? Podemos citar como exemplo aí, bilhete, carta, propaganda, bula de remédio, manual técnico, redação, crônica, conto, horóscopo, reportagem, resumo, e-mail, transferência escolar, cartaz, deixa eu ver mais, classificados, tirinha, cartoon, história em quadrinho, tudo isso, todos esses textos que nos ajudam a nos comunicar, né, em sociedade, que tem aí uma estrutura, que tem um objetivo comunicativo, eles são chamados de gêneros textuais, tá? Então, nós utilizamos gêneros textuais o tempo todo, tá? E cada gênero vai ter, obviamente, suas características. Se eu disser a vocês, carta e uma reportagem. Então, a reportagem, primeiro, ele vai ter cada um o seu objetivo, né? A carta, ele tem aí o objetivo de transmitir mensagem, a notícia vai ter o objetivo de transmitir uma notícia, de transmitir um fato, né? Mas também vão ter características, né? De como nós podemos produzir cada um deles. Se a gente pegar uma receita culinária, por exemplo, vocês vão ver que a estrutura da receita culinária o que é? Primeiro a gente coloca lá o título, o nome da comida a qual nós vamos ensinar a fazer. Depois a gente vai colocar ali os ingredientes, em seguida o modo de fazer. Isso é a estrutura do bilhete, perdão, da receita culinária. Essa é a estrutura da receita culinária. Já da carta, nós vamos ter o quê? Local e data, depois vai vir o vocativo, né? Manhinha, caro amigo, esse é o vocativo. Depois vai vir o corpo do texto, que é a mensagem, né? Vai vir a despedida e
a assinatura. Então, percebam que a estrutura da carta já foi diferente do bilhete. Então, cada gênero textual, ele vai ter sua estrutura, ele vai ter suas características, ele vai ter o seu objetivo, ok? E, obviamente, né, eles nos ajudam, né, a nos comunicar em sociedade, ok? Bem, então o gênero textual é tranquilo demais, muito tranquilo. São todos os textos que existem na nossa sociedade com um determinado objetivo comunicativo, ok? Com estruturas e características próprias também. Bem, mas vamos chegar aqui então em um exercício pequenino para a gente ver se a gente conseguiu entender isso aí. Então, vamos lá. Leia os textos abaixo para responder as questões a seguir. Como é o nosso esquema aqui nas nossas aulas? Eu vou dar um tempo, tá, para vocês lerem. Se vocês não, se vocês acharem que o tempo é curto, dá uma pausa, ok? Dá uma pausa, responde, lê, analisa, responde e depois solta o play para poder ver a resposta, tá bom? Infelizmente eu não posso deixar aqui um tempo muito grande, porque senão o vídeo fica ainda maior, ok? Vocês estão até percebendo, né, que eu estou tentando explicar um pouquinho mais rápido, que é para não ficar tão longo, tá bom? Então, mas vamos lá. Leia os textos abaixo para responder as questões a seguir. Aí nós temos o texto 1 e temos o texto 2. Eu vou dar aí 10 segundinhos para vocês lerem e a gente ir para a pergunta, tá bom? Vamos lá. Ok, meu povo lindo, beleza? Conseguiram ler? Naquele esquema. Se não conseguiu, dá uma pausa, lê e depois prossegue, tá bom? Porque infelizmente não dá para eu esperar. Então vamos lá, vamos para a pergunta. O gênero do texto 1, olha aí, do texto 1, tá? Eu vou voltar para vocês verem qual é o texto 1. Eita, voltei demais. Voltei demais, não tem problema, a gente chega lá. Vamos lá. Pronto. Texto 1, ok? Observem também qual é o texto 2. Agora nós vamos para a questão. O gênero do texto 1 é... 10 segundinhos, vamos lá. Pronto? Ok? Vamos ver a resposta? Eita, letra D, é 1,5, né? Todo mundo, isso aí foi fácil, essa foi boa demais, né? Ó, perdão, vocês vão me perdoar aí por causa desses cachorros, que hoje eles estão demais, eu não sei o que é que tá acontecendo, mas vamos lá, vamos seguir. Letra D é a resposta, 1,5 foi o texto 1, gênero textual, tá bom? Vamos para a próxima questão. A alternativa que melhor expressa o objetivo do texto 2 é o objetivo. Qual foi o objetivo do texto 2? 10 segundos. Vamos ver? Letra D, né, minha gente? Letra D. Se vocês observarem, ele deu várias dicas aí, né? Que era justamente essa letra D, dicas para contratar os melhores fornecedores. Deixa eu voltar aqui. Eu sei que eu vou me arrepender, mas eu vou voltar. Vamos lá. Eu disse que eu ia me arrepender? Eu falei que eu ia me arrepender, mas vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não. Voltou demais de novo, meu Deus. Eu quero deixar esse danado curto. Mas vamos lá. Infelizmente, eu vou ter que lutar com esse aplicativo aqui, que eu ainda estou aprendendo a usá-lo. Bem, o texto 2, ó. Ele deu vários indícios. Logo no começo, tem o título. Seleção de fornecedores. Saiba como contratar melhor. Né? Então, seleção de fornecedores. Saiba como contratar os melhores. Minha gente já está dizendo tudo, né? Já está nos dando aqui a ideia, né, principal do texto. Depois ele continua, ó. O bom funcionamento da cadeia logística depende de diversos fatores.
sendo que um dos principais é a seleção de fornecedores. Minha gente, já está aqui na cara de novo, né? Aí ele continua. Eles são elementos importantes e asseguram vantagens competitivas para a organização. Lá no final do segundo parágrafo, ele coloca aqui, ó. Então, na verdade isso aqui era um parágrafo também, mas ele não fez. Mas enfim, vamos lá. Então, como escolher os melhores fornecedores? Leia a seguir algumas dicas que vão auxiliar você nesse processo de escolha. E ele cita as dicas de como você fazer o processo de escolha dos melhores fornecedores, né? Então, no próprio texto já tinha a resposta, né? Então, não tinha nem o que fazer aí, não. Muito fácil, né? Essa interpretação textual aí. Muito bem. Lembrando que essa questão, né, foi justamente para vocês aprenderem a identificar a finalidade de diferentes gêneros textuais, tá? Bem, vamos para a próxima, né? Os textos 1 e 2 apresentam ideias. Eu não vou voltar não, tá? Porque senão, meu Deus do céu, esse aplicativo tá me deixando louca. Vou voltar não, mas vamos lá. Eu creio que vocês lembram, né? Se não lembrar, volta um pouquinho o vídeo aí e assiste. Vamos lá. Os textos 1 e 2 apresentam ideias. 10 segundos. Prontinho? Ok. Vamos ver a resposta? Semelhantes, né? A gente percebe que o texto 1 e 2, eles são semelhantes. Eles falam, né, sobre a mesma coisa. Obviamente com abordagens diferentes, mas eles falam sobre a mesma coisa. Pronto, pessoal. Então, a nossa aula vai ficando por aqui, tá? Esse vídeo ainda continua, essa aula de revisão ainda continua, mas eu decidi, né, dividir essa aula para deixar o vídeo um pouco menor, né? Mas não esquece, qualquer dúvida é só colocar aqui nos comentários que eu vou tentar solucionar, produzindo outros vídeos ou respondo aqui nos comentários mesmo, tá bom? Espero que tenham gostado e não esqueçam, essa aula continua, então continuem aí nos próximos vídeos, tá bom? Beijo grande e fiquem com Deus.